pastor Diego Gama. Já esteve conosco em outras oportunidades, pregando aqui. E, nas outras vezes, sempre eu mencionei isso, né? Ele é meu primo, mas, acima de tudo, ele é um servo de Deus. Serviu por algum tempo na primeira igreja batista em Belmonte, ali em Volta Redonda, mas aprovou o Senhor esse ano dar uma nova direção e, a partir do início desse ano, ele começou a servir como capelão do Exército Brasileiro. Está ali alocado na Fortaleza de Santa Cruz, ali em Niterói, onde está começando essa nova jornada, né? Essa nova etapa nesses últimos meses, a partir do início desse ano. Eu louvo a Deus pela vida dele, peço que o Senhor possa usá-lo para anunciar a sua palavra e nos usar, para sermos receptores dessa palavra, para que ela seja aplicada a nós. E acredite, um dia eu carreguei ele no colo. Não dá mais, mas um dia eu já fiz isso já. Mas Deus possa abençoar. Pode vir aqui, pastor Diego, um dia Deus possa abençoá-lo e preparar para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e acolhê-la e ela seja aplicada a nós. Som. Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor seja com todos. Um prazer imenso estar aqui com os irmãos nessa data festiva. Agradecer a Deus pelos 58 anos dessa igreja. Eu quero compartilhar a palavra com os queridos irmãos, que seja alimento para o coração, possa aquecer a sua alma, aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus, com o teu próximo, na comunidade, na comunhão dos santos. E para isso eu quero compartilhar Efésios capítulo 2. Peço que você abra a sua Bíblia. Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, versos de 1 a 10. Para que os irmãos compreendam para onde eu vou, pode voltar só para eu ver aquele slide. Isso. Uma igreja unida pelo amor de Deus. Esse é o tema que a igreja reflete e medita nesse mês. Uma igreja unida pelo amor de Deus. E eu quero trabalhar aqui em Efésios 2, de 1 a 10, da seguinte maneira. Observar, no primeiro momento, a nossa condição sem Cristo. Depois observar a misericórdia e a graça de Deus na minha e na sua vida, que o fez, que torna você um cristão, um filho e uma filha de Deus. E que consequências, que influências há nessa salvação, nessa misericórdia divina, em trazer você da morte para a vida. O que isso significa no seu relacionamento com Deus e o que isso significa no seu relacionamento com o próximo. Então, a nossa condição pecaminosa, a salvação por meio da graça e o que isso, então, influencia no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Essa vai ser a nossa caminhada. Eu quero examinar aqui nesse texto duas palavras que dariam o título desse sermão, mais Deus, ali no verso 4. Mais Deus. Eu vou ler o verso 1 a 10, mas a ênfase está no verso 4. Em algumas versões está assim, todavia, vírgula, Deus, mas eu preferi pegar de uma versão que diz, mais Deus. Nós vamos observar essas duas palavras, que são palavras maravilhosas, esse mais, uma conjunção, que vem ligar algo que Paulo está falando antes, e ligar com alguma coisa que Paulo fala depois. Então, esse mais Deus, eu posso dizer que é a conjunção da misericórdia divina, que influencia o nosso relacionamento com o próprio Deus e com o próximo. Faço, então, a leitura, Efésios 2, de 1 a 10, que diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros,
éramos por natureza merecedores da ira. Aí aqui vem a beleza do verso 4. Todavia, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é graça de Deus, é misericórdia divina, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras ou criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até aqui, palavra de Deus, convido você mais uma vez a orar comigo. Pai, nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Estamos aqui por causa do seu amor que nos trouxe aqui, por causa do seu amor que nos resgatou e nos chamou das trevas para o reino de maravilhosa luz. E agradecemos por toda a sua obra, por toda a sua intervenção, por toda a sua ação, por toda a sua boa vontade, por tudo que o Senhor fez. Expressão máxima do seu amor por nós naquela cruz em Cristo Jesus. E que nessa manhã o nosso coração se aqueça com essa verdade, de que por causa da sua obra temos acesso livre ao trono da graça e podemos sim e devemos servir o próximo. Que o Senhor continue abençoando essa querida igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, com essa palavra, mais Deus, ou com essas palavras, mais Deus, nós chegamos aqui a introdução da mensagem cristã. Ou seja, aqui Paulo está defendendo a tese, a base do Evangelho de Deus, que é trazer à memória dos cristãos em Éfeso de que é a misericórdia divina. Por causa da misericórdia divina, por causa da boa mão de Deus, da sua intervenção e do seu agir, que todos aqueles irmãos se tornaram cristãos. Como nós cantamos aqui, vários cânticos que dão ênfase nisso. Nós não nos tornamos cristãos porque nós achamos que seria legal e decidimos um dia e falamos assim, que legal, vou ser cristão simplesmente porque nós levantamos da cama e decidimos. Não. Na história, Deus interviu. Deus colocou a sua mão, Deus mudou todo o cenário. A gente vai olhando para esse texto bíblico aqui, do verso 1 ao verso 3, é como se Paulo pintasse um quadro terrível, tenebroso, um quadro com uma pintura fosca, arruinada. Mas ele fez isso de maneira proposital, mostrando a nossa condição, quem de fato nós somos. Está ali nos versos de 1 a 3. E logo em seguida, nos versos 4 em diante, ele fala desse agir de Deus, dessa intervenção, dessa boa mão que resgatou cada um de nós aqui. Então eu quero olhar com os irmãos essa condição humana que Paulo pinta para a gente. Olha comigo mais uma vez para os versos 1 e 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aqui você pode perceber que Paulo ele não está falando de uma tribo. Paulo não está falando de uma comunidade étnica, de um povo específico lá na face da terra, pagão. Paulo está falando da condição do ser humano antes de Cristo. Todo ser humano antes de Cristo estava morto, ele diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, inclusive Paulo, todos nós também vivíamos entre eles.
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, Paulo também era, por natureza, merecedor da ira de Deus. Esses 3 primeiros versículos desse capítulo é um diagnóstico do ser humano antes de Cristo. É um claro diagnóstico da sociedade caída em todos os lugares, é o retrato da condição humana. Aqui Paulo passa, então, pelo menos 4 pontos de quem nós éramos antes de Cristo Jesus e do que aquela pessoa sem Cristo continua sendo. Primeiro ele fala que estava morto. No verso 1 ele fala assim, vocês estavam mortos. E aqui a palavra que Paulo usa para morto ou mortos é necros. Ou seja, de onde vem a nossa palavra de necrotério. Paulo fala assim, vocês estavam sem ação nenhuma, deitados num mármore frio, gelado, sem ação, sem poder decidir, sem poder falar se sim ou não. Vocês não tinham direito de escolha. Nenhum ser humano tem antes de Cristo. Então você vê que Paulo ele pinta isso de maneira muito clara e é pesado para a gente saber disso. Nenhum ser humano sabe apenas disso. Se eu souber apenas disso, é depressão na certa. É tristeza absoluta. Se eu souber que eu estava morto e permaneço morto e nada posso fazer. Paulo então pinta de maneira muito clara, ele fala, vocês estavam necros. De onde nós tiramos essa palavra? Necrotério. Totalmente incapazes. O mundo é um grande cemitério cheio de pessoas mortas espiritualmente. E preste mais atenção que Paulo aqui ele não usa de figura de linguagem. Como na parábola lá do filho pródigo, que Jesus usa. O filho estava morto, mas ressurgiu. Voltou para casa, ressuscitou. Ali Jesus usa de figura de linguagem. Aqui Paulo ele usa literalmente. Vocês estavam mortos antes de Cristo. Deitados numa pedra de mármore. Gelados. Roxos, mortos. Ele fala que essa era a nossa condição. E ele continua dizendo que, além de morto, nós também éramos desobedientes, versos 2 e 3, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. É o príncipe do poder do ar, espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo pinta para a gente também que, antes de Cristo, todo ser humano propenso ao erro está inclinado à desobediência e aos descaminhos da vida. Isso é interessante. As Escrituras, eu não consigo, aqui eu não vou entrar, lógico, na questão doutrinária para discutir isso, mas eu não consigo ter um olhar bíblico que fala que antes de Cristo eu podia fazer alguma coisa. A Bíblia não pinta isso para mim. Ela me coloca na sarjeta. Ela me joga ao mais baixo nível e apresenta de fato a condição que eu tinha. Morto, desobediente, e ele continua dizendo, depravado, o verso 3 ainda, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Aqui Paulo mostra que o homem não convertido, ele vive sim para agradar tão somente o seu coração. Satisfazer tão somente as suas vontades. Então o quadro que ele pinta é de morte, desobediência, depravação e, por fim, nesse antes de Cristo, condenação. O Evangelho não começa dizendo que Deus te ama e que você é bonzinho e Ele vai te salvar. É o Evangelho da graça. Ele começa apontando a nossa condição de perdidos e de condenados que éramos. Quando ele diz ali no verso 3, ainda parte C, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Merecedores da ira de Deus. A parte de Cristo, o homem está morto por causa do seu pecado, escravizado pelo mundo, pela carne, pelo diabo, além de estar condenado por Deus.
aqui é o desenho que Paulo pinta. Aí vem, a gente pode perguntar assim, tá, mas qual a verdade sobre o homem diante disso tudo? O que acontece depois? Aí Paulo vem para a gente e diz esse "mas Deus", pintando esse quadro terrível de morte, desobediência, depravação e condenação. Paulo vem com um alívio para a gente. Mas Deus, faz essa leitura do verso 1 ao 3, aí pega esse 4. Se a Bíblia fosse resumida nos versos 1, 2 e 3, como eu disse, depressão na certa, tristeza absoluta. Mas aí vem a mensagem do Evangelho, o verso 4 diz assim: todavia, mas Deus, e não você, e não alguém por você, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Levantou cada um daquela pedra de mármore fria e gelada do necrotério e disse assim: viva, viva, levanta-te e anda. Essa é a mensagem do Evangelho por cada um. Há somente uma esperança para o ser humano, está aqui: mais Deus. Mas Deus nos redimiu, mas Deus resgatou. E, queridos, enquanto talvez a igreja, eu falo aí um pensamento generalizado, mas enquanto a igreja brasileira, ou a igreja espalhada por esse mundão, não compreender a nossa condição sem Cristo, nós vamos ficar dando soco em ponto de faca para tentar mudar a nossa história. A gente acha que colocar um político um pouquinho melhor lá no governo vai mudar tudo. A gente acha que se fizer de uma forma diferente, a história muda. O mundo está caído. E quem muda essa história, e quem sinaliza a graça de Deus aqui nesse lugar, somos nós, a igreja. A igreja que sinaliza. Então, quando a gente olha aqui para esse texto, Paulo está querendo mostrar para a gente que não adianta forçar um não cristão. Quando eu falo não cristão, eu não estou falando de não evangélico, de frequentador, de frequentar a igreja. Não. Não cristão de fato, discípulo, filho e filha de Deus. Não adianta eu colocar um sermão lá do monte, como vai ter aqui a série, e pedir para um ímpio seguir aquilo. A condição dele é morte, desobediência, condenação, depravação. Não consegue seguir. Talvez nós queremos aí que algum parente, amigo nosso, que tem de fato uma vida fora de Cristo, tenha boa conduta, boa postura, a ética do reino. Não tem. Não tem como isso. É impossível. É impossível. Mas eu não vou falar deles, vou falar da gente, da igreja de Jesus. Mas Deus, essas duas palavras contrapõem a condição desesperadora da humanidade caída. Éramos objeto de sua ira, mas Deus, por seu grande amor, com seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Nós estávamos mortos e os mortos não ressuscitam, não se ressuscitam. Mas Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Éramos escravos numa situação de desonra e incapacidade, mas Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais com nosso Senhor. Deus fez isso. A pergunta que eu faço agora é: e daí? E daí? E daí que eu era morto e agora vivo? Era perdido e fui achado. E daí? E daí que isso precisa ter uma interferência muito grande no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento em comunidade. Porque tudo isso que Deus fez em Cristo Jesus não foi para montar uma rede, botar água de coco na nossa mão e falar assim: agora autonomia pura, toca o barco, espera morrer para chegar no céu. Tudo isso ele fez para um aperfeiçoamento do nosso relacionamento com o próprio Deus. E um bom relacionamento com o próximo. Se você perceber comigo os versos 4 a 9, eu vou ler mais uma vez, repito aqui, nunca é demais ler o texto, mas preste atenção quando ele diz assim:
para você ver como que isso interfere no nosso relacionamento com Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar com Ele. Com Ele. Isso é relacionamento. Com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Isso é relacionamento. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Você vai ver que Paulo dá ênfase sempre em Cristo, nele, em Cristo, nele, em Cristo, nele. O que Deus fez na nossa vida é para Cristo. É para a sua existência em Cristo Jesus. É para a minha intimidade com Ele. É para orar mais, é para ter mais vínculo. É para meditar nas Escrituras. É para ser mais íntimo. É para ser conhecido. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, essa misericórdia divina veio mudar a nossa história. Quando o pastor Fábio leu aqui João capítulo 1, eu estava lembrando que a gente fica sentado ali, quem vai pregar fica mastigando lá o sermão, fica ruminando. Aí nós lemos João capítulo 1. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sou cristão de berço, mas eu falo que eu fui compreender o Evangelho na minha juventude. E eu lembro quando eu compreendi João 1. Foi um negócio assim, sabe? Igual eu descobri... Igual quando descobriram lá o fogo. Para mim foi um negócio assim... Cara, João 1. Eu lembro que eu era seminarista já, lá na minha igreja, lá em Teresópolis. E eu pregava João 1 assim... Igual da paz do Senhor e da bom dia, direto, João. Que eu fiquei assim, gente, Deus veio, habitou entre nós, se fez carne. Olha, Ele veio, eu não busquei. Eu não clamei, eu não falei, eu estou aqui. Ele veio. E eu fiquei, aquilo para mim foi um negócio assim, cara, que coisa linda. Porque todas as religiões universais vão pregar que você tem que se esforçar muito. Uma oferenda, uma oferta, um sacrifício, algum trabalho tem que ser feito para tentar tocar o coração da divindade. E essa divindade, se tiver num bom dia, ter simpatia do seu sacrifício para te abençoar. O Evangelho de Cristo fala que Deus decidiu nos salvar. Deus decidiu vir. Deus enviou o Filho. Isso é belíssimo. Não fui eu. E o que isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus? Tudo. Porque graças a Deus por Jesus Cristo, hoje, a Igreja Batista Betel de Mesquita, hoje nós podemos nos aproximar com toda a confiança do trono da graça e termos a certeza que receberemos misericórdia e encontraremos graça que nos ajude no momento de necessidade. Graças a Deus, por Jesus Cristo, hoje nós podemos nos achegar a Deus. Você não precisa ter medo. Deus não é contra nós. Não é sádico. Graças a Deus por Jesus Cristo, hoje podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Graças a Deus por Jesus Cristo, hoje, estamos convencidos de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem presente nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a quem? A Deus em Cristo Jesus. Mas Deus fez isso. Por isso que a nossa relação com Deus é livre, é aberta hoje. Tudo que Ele fez. Meus irmãos, às vezes nós não nos achegamos a Deus porque nós achamos que é algo que você tem que trabalhar muito para ver se Deus aceita, ou você se vê no não direito disso. Eu quero dizer para você e para mim, serve muito para mim hoje.
Tudo que Deus fez por mim naquela cruz, tudo que Deus fez por você naquela cruz, é para ter você mais perto dele. Aqui perguntinhas para nossa reflexão. O quão perto estamos do Senhor? Quanto nós acreditamos nisso aqui? Lá no quartel onde eu sirvo, eu tenho que ter uma fala muito ecumênica, né? Lá dentro tem espírita, ateu, macumbeiro, católico, evangélico, agnóstico, cético, tem tudo que você possa pensar. E tem uma lá das nossas reuniões, eu falando da graça lá do nosso Senhor Jesus. As pessoas que não conhecem isso aqui, elas ficam assim, mas é tão fácil assim? Eu falo, não é fácil. Para eu ter esse acesso a Deus hoje, ter a intimidade com Deus, eu tenho que entender que é de graça, foi de graça. É graça, mas não foi barato. Dietrich Bonhoeffer fala, né? É graça preciosa. O acesso hoje que eu tenho a Deus foi de graça, mas não foi barato. Custou sangue. Custou sangue. Aí lá no quartel a gente fala, não busca Deus só porque tu descobriu um câncer. Descobriu um câncer, busca Deus. Carro furou, pneu furou, busca Deus. Esposa está querendo largar, busca Deus. Busca Deus por causa desse mais Deus. Mais Deus. Essa é a razão de buscar a Deus. Mais Deus. Mais Deus. Que essa leitura possa aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus nos amou, como diz o verso 4. Categoricamente, Deus nos aceita e nos ama pelo único motivo de estarmos unidos em Cristo Jesus. Busca Deus, porque Deus nos ressuscitou espiritualmente. Verso 5. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós, por meio do Espírito Santo. Busca Deus porque Deus nos exaltou em Cristo Jesus. Busca Deus porque Deus nos guarda. A meta principal de Deus é nos salvar para a sua glória. Essa é a parte que eu falo da nossa intimidade com Deus. Mais Deus. Por que eu preciso orar? Por causa de Deus. Do próprio Deus, da sua obra, de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque eu preciso meditar nas Escrituras por causa dessa obra maravilhosa. Eu não ia contar, mas vou contar uma ilustração rapidinho aqui. Pensa você. Talvez que possa deixar isso aqui um pouquinho mais claro, essa parte. Imagina você aqui Vou inventar uma história, mas você aqui na Dutra, e você descalço, andando pela Dutra fora, indo embora e por aí, andando, doente, com fome, maltrapilho, machucado, e você vai andando e quase desfalecendo, até que vem alguém para do seu lado, seu pai para do seu lado, e para o carro, e fala assim, entra aqui, meu filho, minha filha. Aí você entra, aí ele te leva para casa, aí te dá comida, banho quente, sara suas feridas, caminha quente com lençol limpo, que é bom deitar numa cama com lençol limpo, né? Um lençol limpinho para você deitar, tudo gostosinho ali. Sentado à mesa, você come, boa conversa, boa música, sara suas feridas, carinho. Aí, nesse momento que você está sendo tratado, você estava andando por aí, perdido, ele fala com você assim, tem um bom relacionamento comigo? Agora que eu te busquei, me busca. Aí imagina a sua fala assim, vou pensar. Cara, tu tinha que tomar um tiro, velho. Vou pensar. Teu pai te resgatou, te jogou no carro, sarou suas feridas, te deu comida, te deu roupa, te deu banho, te deu. Ele fez tudo por você sem você pedir. Agora que ele deseja algo mais íntimo, você fala assim, se eu tiver tempo, se eu conseguir, vou pensar. Vale uma reflexão para a gente, para aperfeiçoar a nossa intimidade com Deus. Por fim, não fala apenas disso tudo que Deus fez por nós, e para aqui, Ele nos salvou, nos resgatou, sarou nossas feridas e disse assim, como eu disse, autonomia, faça agora o que vocês quiserem.
Vocês estão salvos mesmo? Justificação sem santificação. Não, não é assim. Foram salvos, agora toca a vida de vocês. Não, não é assim. Há naturalmente um propósito definido nisso tudo, dos versos 1 a 9. Tem um propósito nisso tudo. Verso 10. Relacionamento com o próximo. Olha só o que diz o verso 10. Porque somos criação de Deus. Aqui Paulo dá mais uma vez ênfase. Somos criação de Deus. Ele nos fez. Ele interviu. Ele agiu. Ele pôs a mão. Ele resgatou. Aqui ele usa o... Porque somos criação de Deus. Em algumas versões está feitura. Lá no texto grego está poiesis. Traz a ideia ali de uma poesia. Ou seja, Deus escreveu, Deus fez. A poesia não se escreve, não se compõe. Alguém a faz. Alguém produz. Aqui Paulo está querendo dar... Não, porque nós somos feitura, somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Aí você fala assim, tá, Paulo, mas para quê? Para que ninguém... para fazermos boas obras. A gente às vezes para no verso 8, porque nós somos salvos pela fé, pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, dom de Deus. A gente tem que ler tudo. Deus nos salvou para as boas obras. É aqui que eu entro a respeito do nosso relacionamento com o próximo. Queridos, não é uma opção, não é uma alternativa viver bem, viver em comunhão. É uma obrigação nossa. Mais à frente, no capítulo 5, Paulo ainda nessa mesma epístola, ele fala assim, capítulo 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Portanto, ele está se referindo àquele, já que vocês estavam mortos, depravados, tal, mas Deus veio e fez, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver, nem sequer, menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Aqui vem nos orientar totalmente como viver em comunidade, da nossa obrigação. Aí ele diz mais, verso 4, último verso. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Ações de graças por quê? Mais Deus. Vivam de maneira digna. Sim, nós podemos viver o Sermão do Monte. Nós devemos viver o Sermão do Monte. Querido, quando Deus olhou para nós e nos amou e começou a agir em nós para fazer de cada um cristão, Ele já tinha preparado tudo isso para as boas obras. A minha oração nessa manhã é que esse olhar da obra de Deus por nós possa refletir nas nossas boas obras pelo outro. Pelo outro. E você vê que são mínimos detalhes que Paulo aqui apresenta, e nas suas epístolas ele apresenta tantas outras, não conversas tolas, não gracejos imorais, não ser bisbilhoteiro, não assassino, não corrupto, e tantas outras coisas. Aí você fala assim, mas por quê? Mais Deus, mais Deus. Nós podemos sim experimentar uma comunidade de fé cheia do amor de Deus, não apenas compreender o amor de Deus, mas provar desse amor nas nossas relações, nas nossas intimidades, nas nossas relações interpessoais. Eu fecho aqui com uma poesia, não sei de quem é, mas peguei isso aqui, é de algum puritano, com certeza, que fala assim, do Senhor eu fugia, nas veredas das noites, nas veredas dos dias. Do Senhor eu fugia, pelos portais dos anos. Do Senhor eu fugia dos secretos labirintos da minha mente. Mas o misericordioso caçador celestial não há como fugir. Não tem como fugir do misericordioso caçador
celestial. Deus te encontrou, Deus mudou a sua história, e que a gente possa falar como aqueles jovens moravianos, missionários, que falaram assim, que o Cordeiro receba a recompensa por seu sacrifício. Que as nossas obras sejam pautadas na obra de Cristo, seja orientada por tudo que Cristo fez por nós. Você que talvez ache difícil ter um relacionamento com outro irmão que pensa diferente de você, de viver numa comunidade de fé, Deus também achava isso da gente. Difícil de lidar com a gente. Ainda assim interviu, mudou a nossa história. Que a misericórdia de Deus nos acompanhe, que o amor de Deus seja presente em nossas vidas e que essa igreja experimente o que há de melhor na intimidade com Deus e na intimidade com o próximo. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, nós agradecemos o Senhor que refrigera a nossa alma e a nossa mente com essa verdade tão maravilhosa do resgate, da misericórdia divina em nosso favor. Por tudo que o Senhor fez por nós. Mas não fez simplesmente por fazer. Fez com um propósito. Sermos parecidos com Cristo, a imagem de Cristo Jesus em nós, e para que pudéssemos fazer boas obras. Aperfeiçoa o nosso relacionamento com o Senhor. Que possamos resgatar o período de vida de oração, de devoção, de meditação nas Escrituras. Que possamos retornar para o seu caminho com o coração quebrantado, com sede e fome da sua justiça. Abençoa todos aqueles que desejam, sim, algo mais profundo com o Senhor. A começar em mim. E peço também que o Senhor nos ajude a praticarmos boas obras. Que possamos ser o sinal claro, nítido, da obra de Jesus, da vida de Jesus aqui na terra. Nos ajude em nossa postura, a começar no nosso relacionamento dentro da igreja. Boa convivência, perdão dos pecados, comunhão, que o Senhor nos ajude. Abençoa essa igreja tão amada, tão abençoada pelo Senhor, na pessoa do pastor Fábio e de todos os membros dessa comunidade. Que o Senhor abençoe a todos nós. Graças ao Senhor por Jesus Cristo. Em nome dele. Amém. 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 Meus irmãos, nós vamos encerrar nosso culto em oração silenciosa. Agradeço ao pastor Diego, louvo a Deus pela vida dele, pela sua família, que hoje não está o acompanhando dessa vez, a Angélica, o Benjamin. Deus possa abençoá-los ali, nesse trabalho e também nessa missão que ele confiou a vocês. Nós vamos em oração silenciosa concluir o culto dessa manhã, pedindo a Deus que a palavra que ele nos apresentou, que é do próprio Senhor, possa encontrar morada em nós, produzir efeitos, nos aproximar de Deus e para nos mudar a maneira como nós nos aproximamos do nosso próximo, nossos irmãos. Na quarta-feira temos culto de oração. Domingo que vem, escola dominical às 9h, culto às 10h15. Que o Senhor possa nos guardar e nos usar ao longo dessa semana, para a glória do nome dEle, então nós nos encontrarmos mais uma vez. Ore silenciosamente, peça a Deus que essa palavra se aplique para você e sobre você também.